Olha, a corrida presidencial de 2026 no Brasil, ela já começou. Mas o ponto de partida não foi um comício, um debate, nada do que a gente está acostumado. Foi algo bem mais inusitado e muito simbólico. Pois é, pode até parecer cedo demais, né? Mas a verdade é essa. O jogo político para a próxima grande eleição já está na mesa. E as peças principais, acredite, já estão se movendo. Então, a grande questão é: qual foi o gatilho? O que foi que, na prática, deu a largada para essa disputa? Porque não foi em Brasília, não foi num palanque, mas sim dentro do sistema de justiça. Tudo se desenrolou bem ali, nos primeiros dias de 2026. Primeiro, veio uma ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava no hospital, voltasse para a prisão. E no dia seguinte, ele foi de fato transferido para a sede da Polícia Federal. E foi exatamente essa transferência que acabou se tornando o marco zero, sabe? O ponto de partida simbólico para a corrida ao Palácio do Planalto. E é aí que a coisa fica interessante. Porque é justamente a figura de Bolsonaro, mesmo estando preso e inelegível, que se torna o epicentro desse novo ciclo político. É um paradoxo, e é ele que define o começo dessa disputa toda. A situação do Bolsonaro acaba gerando um efeito duplo, que é fascinante de observar. De um lado, para sua base de apoiadores, ele vira uma espécie de mártir, uma vítima do sistema, e isso mantém essa militância supermobilizada. Ao mesmo tempo, a ausência forçada dele no jogo eleitoral cria uma crise de sucessão na direita. Vira uma corrida contra o tempo para achar um novo nome que consiga unir esse campo político. E todo esse cenário joga uma luz enorme num fenômeno que já virou quase rotina no Brasil, né? A tal da judicialização da política. O que é isso na prática? É basicamente quando as grandes disputas de poder deixam de acontecer só no Congresso ou nas urnas e passam a ser decididas nos tribunais. No fim das contas, é a justiça definindo os rumos da política do país. Bom, com o principal líder fora da disputa direta, a pergunta que não quer calar na direita é: quem vai ser o herdeiro político? Essa busca por um sucessor já começou, e já tem alguns nomes aparecendo com bastante força. Nesse momento, dois governadores surgem como os favoritos mais óbvios. De um lado, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, o estado mais rico e influente do país. Do outro, Ratinho Júnior, do Paraná, que representa uma força conservadora muito forte lá no sul. Os dois são vistos como nomes que têm capacidade de herdar o capital político do bolsonarismo. E claro, enquanto essa busca por um sucessor acontece, a família Bolsonaro não fica parada. O filho Carlos pede para visitar o pai na prisão, um gesto que reforça aquela imagem de união. Já o Eduardo recebe uma ordem para voltar para o seu cargo na Polícia Federal. Cada passo parece calculado para manter o nome da família no centro do debate. Ok, já falamos da direita. Mas e do outro lado do espectro político? Como o presidente Lula e o seu campo estão se posicionando diante dessa largada tão antecipada e, vamos combinar, tão conturbada? Bom, o Lula começa como favorito natural à reeleição, mas ele tem um obstáculo muito claro pela frente, que os analistas gostam de chamar de teto de crescimento. O que isso quer dizer? Que ele tem uma base de eleitores super sólida, mas encontra uma barreira bem visível na hora de tentar ampliar esse apoio e conquistar outros segmentos da população. E é exatamente por isso que o caminho para a vitória em 2026 não vai ser só sobre a rejeição ao bolsonarismo. A palavra-chave para o Lula vai ser economia. A percepção de que a vida das pessoas melhorou, o poder de compra, a estabilidade, são esses resultados concretos que podem, de fato, furar essa bolha e fazer a base eleitoral dele crescer. E por trás de todas essas estratégias, de todos esses cálculos, existe uma força maior que acaba moldando todo o jogo político no Brasil: a sombra da polarização. Tem uma frase do cientista político José Álvaro Moisés que resume isso perfeitamente. Ele diz que a polarização entre Lula e Bolsonaro funciona como uma sombra que cobre todo o cenário político, e essa sombra acaba impedindo que qualquer outra alternativa consiga respirar e ganhar força para crescer. Essa divisão basicamente racha o eleitorado brasileiro em 3 grandes blocos. De um lado, os apoiadores fiéis do Lula, do outro, os do Bolsonaro. E ali no meio, um grupo bem grande de pessoas que não se sente representado por nenhum dos dois e que fica sonhando com uma tal de terceira via. Só que aí é que está o grande dilema. Esse grupo que busca uma alternativa é grande, mas ele é meio órfão de liderança. Falta um nome, sabe? Uma figura com força suficiente para quebrar essa atração gravitacional desses dois gigantes que dominam a política nacional. Então tá, com a corrida já valendo, o que é que a gente precisa ficar de olho até 2026?
Já dá pra gente apontar quais vão ser os campos de batalha decisivos? São 3 arenas principais. A primeira, claro, é a economia. A disputa de narrativas sobre inflação, custo de vida, aquilo de sempre. A segunda arena são as pautas de costumes e a segurança pública, temas que mobilizam muito, mas muito mesmo o eleitorado de direita. E, por fim, uma disputa mais estratégica, mas que é fundamental, a batalha pelo controle do Senado. Quem ganhar ali, basicamente tem a chave da governabilidade na mão. O tabuleiro, então, tá posto. E as peças começaram a se mover muito antes do que a gente imaginava. A grande pergunta que fica no ar é: com tanto tempo de jogo pela frente, o Brasil está condenado a reviver o mesmo duelo de sempre, ou será que vai ter espaço para alguém quebrar esse ciclo de polarização?